Olá, Tutameia está ao vivo neste Brasil da pandemia tristemente, criminosamente amplificada pela ação negacionista e irresponsável do governo federal. Estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora, o Rodolfo, e do lado de lá da telinha conversa conosco hoje o professor Vanderlei Severiano, mais conhecido por Mestre Branca. Nós vamos conversar sobre exercício físico aí na pandemia, como começar a correr, caminhar, enfim. Mas já a Eleonora vai contar um pouco mais para vocês da trajetória do Mestre Branca. Antes, eu queria convidar o Branca, a Eleonora e todos vocês que já começam a entrar aqui para a nossa conversa, para que a gente se some aqui numa corrente de solidariedade, um abraço fraterno a todos os parentes, familiares, amigos, colegas de trabalho, conhecidos das vítimas da Covid-19 no Brasil. É um número sempre crescente que enluta o país de norte a sul, que assusta o mundo e que todos nós sabemos poderia ter sido muito menor, ordens de grandeza menor, se o governo federal tivesse minimamente observado as orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez. E o resultado é essa tristeza que vemos aqui. Cada um de nós tem um parente, um conhecido, uma família, um amigo que sofreu com essa doença. Muitos de nós perdemos gente muito próxima, gente muito querida. Os números são assustadores e a cada dia maiores, como mostra o quadro que eu trago para vocês, divulgado agora há pouco, às 18 horas, pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Já há no Brasil, com registro oficial, 436.537 vidas perdidas por causa da Covid. São 15.657.391 casos. É uma tragédia, mas é uma tragédia com o responsável conhecido. Eleonora. Branca, muito obrigada por você estar aqui conosco nessa noite aqui de segunda-feira no Tutameia. Vanderlei Carlos Severiano, conhecido como Mestre Branca. Bom, tem um currículo enorme aqui, que eu vou usar uma cola aqui, porque é graduação em Educação Física, professor e instrutor de Pilates, terapeuta manual, pós-graduação em Biomecânica do Exercício, Fisiologia do Exercício, Nutrição Esportiva, Biomecânica do Exercício e pós-graduando em Fisioterapia. Atualmente é proprietário e instrutor da assessoria esportiva Branca Esportes e Instituto Branca Esportes. Branca, você conhece tudo aí de exercício, de esporte, de condicionamento físico. A gente está passando mais de um ano e 2 meses, né, quase 3 meses de pandemia, e que no mundo todo está acontecendo uma onda de obesidade, sedentarismo muito forte. E eu estava vendo que nos Estados Unidos, onde as coisas começam a ter um pouco mais de liberalidade por conta da vacinação em massa que está sendo feita lá, está havendo agora uma corrida por exercício, por produtos diet, por emagrecimento, tentando recuperar esses meses todo sedentarismo enfim, falta de exercício e aumento dos quilinhos. Qual é a importância do exercício físico para a gente poder ter uma vida mais saudável e recuperar esse tempo de confinamento, de pandemia? Antes do Branca responder, a bem da transparência, a gente tem que dizer que eu treinei com ele. Bom, ele é um treinador de corrida de rua, treina maratonistas, ultramaratonistas, e eu treinei com ele pelo menos 2 períodos aí, a gente acompanha o trabalho do outro aí há muitos anos. Bom, dito isso, a palavra é sua, Branca. Obrigado. Legal. Primeiro eu quero agradecer a vocês, que é um casal que faz parte da minha família também, né? Como você mesmo falou, a gente nunca desvinculamos, né? Deixamos em alguns momentos de treinar, mas a gente nunca desvinculou, nunca perdemos a amizade. E eu tive o prazer ainda de conhecer a Eleonora, a família toda, então me sinto em casa aqui e agradeço o convite também de estar aqui com vocês, tá?
Bom, falando aí na questão pandemia, né, essa questão que todo mundo, a maioria, desde dezembro, né, em dezembro de 2019, foi descoberta essa pandemia lá na China, e depois em março, que foi oficializado pela Organização Mundial da Saúde, uma pandemia mundial. Então, de lá para cá, pânico total, e esses resultados, infelizmente, que a gente está vendo aqui no Brasil e no mundo, né? Mas, assim, acho que agora as pessoas estão entendendo, né, a função do profissional de saúde. Eu não falo só em nome do professor de educação física, mas em todos os profissionais da área de saúde, né? Acho que agora as pessoas estão entendendo a função de cada um. Acho que valorizar mais o médico, valorizar desde da pessoa que trabalha no hospital, que também eu considero profissional de saúde, porque eles higienizam hospitais, postos e aí vai. Bom, mas voltando aí na questão vamos dizer, do exercício físico, né? Então, uma das coisas que a gente tem que diferenciar muito é o que é exercício físico, o que é atividade física. Né? Então, exercício físico quando você tem algo programado, né, planejado, né? E atividade física basicamente é o que a gente já faz no dia a dia, que é caminhar, arrumar as coisas, agachar, limpar, varrer, né? E as pessoas estão procurando exercício físico, ou seja, com muita gente, uma das preocupações que o mundo tem ainda, continua, justamente é a questão do envelhecimento, né? A gente não pode esquecer, né, dessa classe social que eu me incluo nessa, que eu também já estou nos 60, né? E onde que teve o maior número de óbitos, né? Foi justamente as pessoas de idade, né, avançada um pouquinho, e infelizmente muita gente já tinha também algumas comorbidades e outros estão tentando agora correr atrás, vamos dizer assim. E isso não deveria acontecer, né? Mas falando do exercício físico, né, acho importante passar aqui para vocês que tem uma pesquisa que mais de 80% da população mundial no Brasil terão, né, dores ou na lombar, né, principalmente a lombocitalgia, né, dores lombares na coluna. Então, imagina, 80%, que para quem não tem ainda dor, nenhum desconforto, existe uma pesquisa, 80% da população mundial terá dores na coluna. E isso acaba o quê? Deixando nós, assim, em déficit de força, déficit para poder levantar, déficit para poder trabalhar, déficit para poder brincar com as crianças. Então, assim, tá aí a grande importância da prática de exercício físico. O que está acontecendo, uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado, é que tem uma pesquisa, inclusive em Bagé, Rio Grande do Sul, né, que foi feita uma pesquisa de quantas pessoas começaram a praticar exercício físico, tá? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, em adultos, né, foi na região do sul, do Rio Grande do Sul, que, inclusive, recentemente agora dei uma olhadinha, apenas 56% das pessoas que fizeram atividade física dentro de casa, inclusive, 56% não tiveram orientação profissional, né? Ou seja, não tiveram nenhuma orientação, foram acessando vídeos, Facebook, Instagram, né, e praticando atividade física sem uma orientação, sem um exame médico específico. Ou seja, exercício físico, eu garanto aqui para vocês, que eu até coloco sempre nas minhas publicações, exercício físico, o esporte é saúde, esporte é prevenção. Então, qualquer tipo de exercício físico, desde que você faça de uma forma orientada, né, passe por uma avaliação médica, aí você vai ter vai ganhar muita saúde, vai ganhar mobilidade, vai ganhar longevidade, tá? Então, assim, o exercício físico ele é bom para tudo, tanto na parte fisiológica, na parte, né, psicológica, a gente sabe disso, e principalmente em relação à parte social, né? O exercício ele propicia também esse relacionamento social que todos nós ficamos privados, inclusive, tá? Então, assim, numa forma geral, o exercício físico é o santo remédio para qualquer tipo de doença, né? Com certeza, exceto aquelas que já vêm com histórico aí, ou, infelizmente, acabam né, adquirindo uma doença, principalmente falando no Covid. O exercício físico ele vai ajudar a melhorar a tua resistência física, vai melhorar a tua parte cardiorrespiratória, né? Então, tem vários efeitos aí, né, positivos, tá? Para a saúde. Eu vi uma notícia até mostrando que pessoas que faziam
algum tipo de exercício regularmente, isso quer dizer 4 a 5 vezes por semana, quando tinham Covid, quando tiveram Covid, conseguiram se recuperar mais rapidamente do que quem não fazia, quem era sedentário completo. Exato. A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda de 5 a 7 dias você praticar exercícios, tá? Esses exercícios que a gente fala na questão da intensidade significa moderada, ok? Exercício físico, não estou falando de atleta, estou falando de uma pessoa comum. Se ela vai praticar um exercício, ela pode fazer de 5 a 7 dias. Fora isso, o que vai incluir dentro desses exercícios, tá? Caminhadas, né? Natação, dançar, brincar, né? Fazer musculação, até videogame de criança também é uma atividade que tem algumas atividades de dança, de yoga, de ginástica, ou seja, se movimentar, ou seja, precisa movimentar. É sair justamente daquele que a gente chama de imobilismo, né? Sedentarismo. Então a gente precisa mexer, né? Não adianta você falar, mas eu estou reformando a casa, estou varrendo a casa. Isso não é exercício, gente. Isso é uma atividade física diária, né? Que é uma atividade física, mas não é exercício. Né? Então, por aí você já vê que a organização fala exercício moderado, não é vigoroso. Isso é o quê? Uma caminhada? Dedicar um tempo a uma caminhada? E tem algum tempo recomendado? Existem vários estudos, mas vamos dizer assim, o que é ideal? Acima de 30 minutos, um exercício de 40 minutos até 1 hora, isso estou falando, vamos dizer assim, não estou falando de novo, né? Reforço que não é atleta, pessoa que já tem uma condição, um treinamento e tal, mas uma pessoa comum começa a praticar, por exemplo, uma caminhada acima de 30 minutos, né? Mas como ela vai controlar isso? Pela frequência respiratória. Se ela não tem o relógio, eu sou um ex-atleta, que não tinha relógio hoje, não tinha um Garmin, não tinha todo esse aparato, né, que nós temos hoje, tecnologia, a gente usava um relógio aí, na época analógico, né, que era de ponteiro, e olha lá. Então, mas você tem formas de você praticar qualquer exercício, principalmente a caminhada, pela frequência respiratória, né? Então, quando você percebe que a tua frequência respiratória está ficando ofegante, você diminui um pouquinho. Então, e com o tempo, né, com um bom planejamento, você consegue melhorar. Você consegue fazer vamos dizer, uma planilha, uma projeção, né, de progressão, inclusive, para exercício físico. A caminhada, com certeza, é uma das melhores atividades físicas e é a mais natural, inclusive, né? Bom, mas até para caminhada, a maioria da população tem resistência, porque a gente vê hoje que a maior parte da população não pratica exercício regularmente. Como começar a caminhada? Ou, vamos fazer duas perguntas. Primeiro, como começar a caminhada? O que tem jeito de fazer com que cada um consiga falar assim, vou levantar desse sofá, dessa TV e vou, né, vou para a rua, vou... Tem sim, Rodolfo. Acho que uma coisa tão simples, né? Que vamos dizer assim, quem é que não pega um metrô, quem é que não anda de carro, quem é que não vai no mercado, quem é que não vai na padaria comprar um pão? Tem gente que, assim, você deixar o carro, vamos lá, se você vai pegar um metrô, né? Ok, desde que você não tenha nenhuma dificuldade de locomoção, não custa você descer uma escada, um degrau, ok? Então você vai descer um degrauzinho, vai lá, compra o bilhetinho. A hora que você chega no ponto onde que você tem que chegar, na estação, você, de vez de ir para a escada rolante, você começa a subir o degrau. Ali você já está fazendo step. Ah, mas não consigo subir totalmente. Sobe até onde que você aguenta um pouquinho, depois para, dá uma paradinha, continua até terminar aquele degrau. Ali já começa a prática da caminhada. Você já faz um exercício, né? Já unipodal, né? Fazendo um step, né, já eleva a frequência cardíaca, você já exige um pouquinho do batimento cardíaco, você já começa a praticar o exercício, subindo lá a escadinha, né? E para quem vai também numa padaria, no mercado, né, normalmente a pessoa já não tem vaga, já se estressa com quem está ali perto, já briga com o manobrista. Deixa um pouquinho longe, com segurança, é claro que hoje em dia carro também é complicado, né, a questão de segurança, nem vou entrar em detalhe nisso, mas deixa numa esquina, um local seguro, anda uma quadra,
vai lá até a padaria, toma aquele café, suquinho, volta e acabou, né? Claro, a não ser que você tenha que carregar muito peso, né? Mas se você tem que carregar 2 pacotinhos de açúcar, 1 quilo, você já vem carregando já aquele pacotinho de pão, 1 quilo de açúcar, já volta para o carro. Você já está fazendo exercício. Olha que coisa linda, né? Já está começando a praticar, né? Começa ali, no dia a dia. Se eu estou entendendo, então, uma recomendação é não, ao iniciar, não ficar se colocando objetivos, metas, nem grandiosas, nem pequenas, simplesmente fazer. Eu tinha uma professora que falava assim, primeiro vai lá e faz, depois melhora. Né? Com certeza. Eu sou dessa isso? linha também. Eu também sou dessa linha. É claro, eu estou falando aqui de uma forma simples, mas aquelas pessoas que realmente querem, não, eu quero realmente iniciar, né? É claro, primeira coisa, sempre uma avaliação médica. Não, é impossível você, mas eu não demora para fazer um exame, a gente sabe disso, atestado, aquela coisa toda. Eu falei, gente, você já anda no seu dia a dia, não anda? Anda. Então, assim, coloca um tênis, vai para o parque, ou naquela pracinha, ou naquele quarteirão, tenta dar uma volta caminhando com tênis, uma roupa confortável, né? Tira aquela roupa do seu dia a dia, coloca uma roupa, um agasalho, um tênis, né? Tenta fazer uma volta naquele quarteirãozinho, né? Já marca um tempinho. Gastei 20 minutos, né? Ali já começa, né? É uma coisa tão simples, mas que vai fazer um bem danado. A pessoa vai chegar um pouquinho dolorida, vai ficar uns 2, 3 dias dolorida, a batata da perna vai doer, a coluna vai doer. Uma caminhada de 15, 20 minutos. Mas, aos poucos, ela vai perceber também que o próprio organismo dela já vai dar um up, né? A endorfina já vai ficar, nossa, legal, gostei, né? Dói ali naquele momento, mas depois que toma o banho, parece que a pessoa já fica com bem-estar. É só experimentar para você ver, né? Começa por aí. Vai numa praça, né? Vai num parque, né? Anda lá um pouquinho, mas não vá com aquela roupa do seu dia a dia. Coloca um tênis, se prepara, é um ritual, né? É um momento que você fala assim, eu vou cuidar de mim, né? Então, se vai deixar todos os compromissos, né, a cabeça lá em casa, no trabalho, leva um tênis, né, um shorts, um agasalho, um tênis adequado, experimenta, eu desafio qualquer um, experimenta ir lá na pracinha, no parque, dá uma caminhadinha aí, que seja 15 minutos, gente, 15 minutos. Nossa, eu tenho certeza que a pessoa vai voltar para casa já diferente, e ela vai gostar. Né? E ela, além de gostar, ela sabe que vai fazer bem para ela, porque eu costumo falar que quando você pratica exercício, é o único momento que você tem para você, você é você, e você está em conexão com o universo, né? Independente de religião. É o único momento que você tem para se cuidar. Beleza. E o passo, não sei se é um passo seguinte, mas enfim, para a corrida, porque também, quando fala exercício, muita gente nem dá bola para a caminhada, que, no entanto, é um exercício importante, que fácil para a maioria das pessoas. Já a corrida tem mais restrições, mas muita gente quer, pelo menos, tentar. Como é o começo para a corrida? Olha, é importante você falar isso, Rodolfo, porque, assim, eu treino, meu grupo, principalmente, que eu oriento, é um grupo bem heterogêneo, tá? Eu tenho pessoas que correm ultramaratonas, acima de 42 quilômetros, tenho pessoas que estão aprendendo a correr, né? E tenho pessoas com faixa etárias sub-20 anos, pessoas acima de 80 anos, tá? Então, assim, uma das coisas que lá nos anos 90, né, que eu fiz uma experiência de correr uma maratona, mas correr e caminhar, né? Isso foi na maratona de Blumenau. Eu fiz essa experiência, não divulguei para ninguém, eu fiz experiência de correr e caminhar. Fiz um resultado muito bom, interessante, né? E isso eu comecei a passar principalmente para o meu pessoal que eu oriento. A caminhada, eu estou fazendo um trabalho nos bastidores já sobre lesões. Inclusive, meus 2 TCCs, que eu vou fazer um agora também na fisioterapia, vai ser sobre lesões, né? Mas na fisiologia, as lesões. A caminhada, as pessoas não dão tanto, muita gente não dava tanta importância. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, nosso processo, desde que a gente nasce, né?
qual é o grande desafio da gente? É ficar em pé, né? Então, a caminhada ela é tão quanto importante quanto uma marcha. Hoje eu coloco muita gente que corre maratona, tem excelentes resultados aí em corrida, mas eu prescrevo caminhada para a pessoa. Porque se você for analisar, a maioria das pessoas hoje em dia, ela caminha muito pouco, né? E a caminhada, ela além de ajudar a fortalecer, ela ajuda também a irrigar o sangue, retorno venoso do coração, tá? É muito importante, ajuda na parte regenerativa, inclusive, né? E a gente também, o que acontece? No dia a dia, você pega e encosta o carro num parque, numa praça, né? Você já vem sentado né, de casa, né? Trabalhou o dia inteiro ou ficou muito tempo em pé, você dirige, chega naquele ponto, você já sai correndo, né? Então, as pessoas nem caminhada faz, ela só faz caminhada quando cansa a corrida ou quando ela hoje não está no bom dia, ela caminha e mesmo assim ela sofre. E eu costumo falar que muita gente que corre não sabe caminhar, né? E a caminhada, ela consegue nos assim, indicar aonde que tem um desequilíbrio muscular, né? Já fiz mais de 50 avaliações nessa pandemia, e eu estou fazendo um trabalho que ainda vou contar com a ajuda de todos os corredores aqui do Brasil, se possível, que eu quero fazer uma grande pesquisa, um grande trabalho em cima disso, e eu venho identificando que na caminhada, inclusive a filmagem que eu faço, algumas avaliações que eu venho fazendo, é caminhando, não é correndo. E, por coincidência ou não, né, a medida, do jeito que a pessoa caminha, você já consegue identificar algum desequilíbrio muscular, né? Então, e ali você já descobre que aquela lesão que a pessoa às vezes tem na cervical, tem na coluna, né? Tem no ombro, tem a ver com a base. E a base são nossos pés em contato com o solo. E não é correndo que a gente consegue perceber. A pessoa caminhando, ela já manca sem ela perceber, porque o corpo compensa. O corpo. Então, tá aí a grande importância de a gente recuar um pouquinho, e aprender a caminhar. E deve caminhar, tá? Porque realmente a caminhada ela vai te alinhar, vai te deixar também bem preparado até para a corrida, né? Então, a caminhada não é nenhum desmérito você ficar caminhando. Não é nada disso. Isso é uma das coisas que eu já tenho aqui uma boa porcentagem de trabalho pesquisado comigo, estou fazendo isso e pretendo fazer um grande trabalho aí, principalmente para as pessoas que correm aí e para quem também caminha. Eu pretendo, eu tenho certeza que vai dar certo um trabalho, acho que vai ser bem inovador para muita gente. Você falou de uma larga faixa etária de pessoas que treinam com você. Então, o esporte não é uma. O esporte sempre se vê como uma coisa de jovens, né? Então, pelo que você está dizendo, não tem idade para começar a fazer atividade, fazer exercício físico ou a correr? Há idade para começar a correr? Olha, não, uma idade, eu posso falar aqui para você, é aquela história que a gente muita gente fala, pô, por que você está estudando tanto, né? Cada vez mais eu vou entendendo, eu vou te dar um exemplo simples, tá? Hoje, numa aula que eu tive, né, justamente sobre a questão do desenvolvimento infantil, na parte neuromotora, eu descobri hoje que eu tenho um problema, já tinha um problema na estrutura óssea, né, que eu tenho uma pisada um pouco diferente, o meu lado esquerdo. Justamente eu fui descobrir, hoje, basicamente, bateu, né, eu tenho certeza que isso foi justamente no período dos 5 a 6 anos, que eu tive um período de crescimento, né, e o meu osso desenvolveu um pouquinho mais, e hoje eu tenho uma pisada um pouco diferente, uma sensibilidade diferente do lado esquerdo, meu, né, mesmo caminhando, eu já sentia isso quando eu corria. Então, assim, eu sou assim, estudando hoje fisioterapia, assim, a partir do momento que a criança já nasce, a partir do momento que ela começa a desenvolver, ali ela já está aplicando, já está sendo aplicado um exercício, uma atividade para ela, neuromotora, inclusive. Então, se a gente for analisar bem a fundo, a partir do momento que a gente nasceu, a gente já começa a ser orientado a caminhar, a gente naturalmente já começa a caminhar, e a partir dali você já começa a detectar várias coisas e você coloca já a criança desenvolver melhor, a parte fisiológica dela desenvolve, a parte cognitiva dela melhora, ou seja, desde que você tenha uma boa orientação, um bom acompanhamento médico, profissional, né, você já começa a orientar a criança, né, você já começa a detectar alguns desvios lá
na infância, lá no bebê. Né? Então, eu costumo falar, eu sou apaixonado pelo corpo humano, sou apaixonado pela ciência, né? Eu estou cada vez mais deslumbrado. Então, para mim, hoje, se você falar, mas quando que começa, eu começo desde o nascimento. Falaria aqui para você tranquilamente, só que, é claro, respeitando cada momento de desenvolvimento, mas começa lá de baixo, né? Lá já começa de baixo, você já vai, claro, nada rígido, né? Que tem que ter esse lado também lúdico, que eu acho importante, né? Então, para mim, na minha forma de ver, a partir do momento que você nasce, você já começa a praticar exercício, já começa. Mas tem a visão tem a visão do cara que está lá se aposenta e fala assim, pô, eu sempre quis jogar tênis ou correr, mas estou muito velho. E daí, quem tem mais de 60, de 70, pode começar a fazer exercício físico regularmente? Não só pode, como deve, né? Porque, voltando àquela pesquisa que eu falei, que nós, né, mais de 80% da população mundial e brasileira vai ter algum desconforto, somente a questão todo mundo tem uma dor na coluna, tá? Todo mundo tem, se não teve, vai ter, tá? E a gente sabe que durante o processo de desenvolvimento, infelizmente ou felizmente, a partir dos 25 anos, mais ou menos, a gente já começa num processo de envelhecimento, perda da massa muscular, né? Já começa a ter alguns déficits, né, vitamínicos, mulher, então, né, sofre demais, questão hormonal. Então, assim, a tendência nossa, natural, eu também já me considero com 60 anos, né, já estou nos 60, porque eu já conto o ano que eu já fui gerado, né, estou com 59, mas faço esse ano 60 anos. Então, e a gente sabe que daqui para frente, a gente só vai lidar com perdas. Então, e o exercício físico nos ajuda, né? Como a gente fala, pô, o papai me ajuda, mas se a gente não ajudar ele também, né? Então, já o exercício físico já ajuda a retardar, a diminuir, né, esse processo de perdas, né? Estrutura óssea, osteoporose, hérnia de disco, né, tendinite, bursite e tudo mais, né? E a questão que eu sempre bato é a questão psicológica, né? A cabeça, né, o lado social é muito importante, né? E é um movimento. Vida é movimento, né? Infelizmente, a gente vai chegando numa certa idade, a gente começa a ver muita gente, amigos, colegas, pessoas que a gente era fã, já estão indo embora, né? Então, isso dá uma deprê, a gente está vendo tanta gente indo embora com a pandemia aí, tantas pessoas da minha geração, eu também perdi alguns amigos, tá? Então, tem todo um lado psicológico, fala, pô, cara, eu vou fazer de tudo para retardar, eu amo minha vida, né? Eu amo o que eu faço, eu quero estender. Então, é uma questão de vida, gente. Quando a pessoa deixa de sonhar, perde movimento, ela já está morrendo. Então, nunca é tarde. Eu tenho pessoas que hoje estão com 70 e poucos anos, estão correndo 60, 70 quilômetros, treino aí à distância, online. Pessoas com 70 anos, gente, que começou aí com 50 anos, 50 e poucos anos. Né? E a pessoa corre ultra, tá fazendo outras coisas, tá fazendo musculação, tá fazendo yoga, tá fazendo pilates. Pessoas com 80 anos. Né? Então, nunca é tarde. E outra, é saúde. Né? E saúde é isso, é curtir cada dia, cada momento. Né? Vida é movimento. Legal, Branca. Bom, a gente tem já há algum tempo aí, como muitos, né, saído de casa. A gente ficou com uma quarentena bem rígida aqui, somos dois maiores de 60 anos, mas daí, aos poucos, a gente vai ter ido para a rua, usado máscara, aos poucos voltamos a correr, voltei a correr, e ao voltar a correr, a gente primeiro circula só, eu tenho circulado só nas ruas do bairro, aos poucos tu vai entrando naquelas ruas ou corredores em que há mais atletas, ou mais gente como a gente aqui que faz exercício, que corre. No olhômetro, assim, no achômetro, eu vejo que uma grande parte, a maioria absoluta, usa máscara. Sim. Mas entre os que usam máscara, muitos, daí não sei, alguns
baixo, usa máscara no queixo, usa máscara na testa, enfim, não usa máscara onde deveria usar. Então, queria que você comentasse essa questão aí do uso de máscara na corrida, a importância dela, se defender, ou não é importante, enfim, qual a sua visão do uso da máscara? Aos praticantes aí de corrida, né, de esporte, né, principalmente vamos falar da corrida, né, o pessoal que usa máscara, que não usa e tal. É assim, eu vou falar o que eu venho estudando e o que venho tendo contato com outros profissionais, tá? Então, assim, a máscara, na realidade, qual é a função da máscara? Ela funciona o quê? Como uma barreira, tá? Essa barreira é justamente com o ar do meio ambiente, ok? É uma barreira. Então, ela protege o teu nariz, a tua boca e os pulmões seu, tá? Então, vamos lá falar do Covid. O Covid, ele tem várias formas, né? Hoje ainda está em estudo. Onde que ele está? Onde que está acontecendo o Covid? Ele está no ar, né? Está nas cutículas, está no suor, está nos objetos de pessoas que já teve contato, né? No aperto de mão, né? Tem um estudo, né? Bem recente também, que a pessoa está caminhando uma velocidade de 4 km por hora, caminhando, tá? Uma pessoa caminhando. Ela tem que, pelos estudos que foram feitos, não sou eu que estou falando, estudo, a pessoa tem que ficar 5 metros longe dessa pessoa que está caminhando 4 km por hora. Só para você ter ideia, porque ele vai para o ar, ele tem um período que ele fica no ar. Uma pessoa que se estiver correndo, em média, 14,4 km por hora, eu tenho que ficar numa distância de aproximadamente 15 metros dessa pessoa. Porque o que acontece? Na hora que está a velocidade da pessoa, o ar, deslocamento do vento lateral, frontal, não importa, ele consegue, as cutículas, que a gente chama de aerossóis, tá? Elas conseguem transitar e atingir um raio de 15 metros, ok? Então, aí acho que, para quem estiver nos ouvindo, vê a responsabilidade aí. Uma pessoa, tem o estudo também, que uma pessoa que quando ela não está usando a máscara... Tá? Isso só reforça a necessidade de usar a máscara, tanto para proteger os outros, quanto para se proteger. Eu só estou afirmando que a ciência e o estudo, né, recente, 2020, está aí. Tá? Não é o professor Branca, é um profissional da área de saúde que estuda, pesquisa, tá? Que tem conhecimento, né? E tem experiência, né? E eu estou falando o que está acontecendo. O que acontece? Uma pessoa caminhando 4, km por hora, 4,0 km por hora, a pessoa tem que ficar 5 metros longe desta pessoa caminhando. 5 metros, um raio de 5 metros. Uma pessoa correndo a 14 km por hora, você tem que ficar numa distância de 15 km, um raio de 15 km por hora desta pessoa, porque as cutículas no ar, elas flutuam, elas voam, você aspira. Aí, aspira por onde? Pelo nariz e pela boca. Elas são vias condutores de ar. E para onde que vai esse ar que nós ventilamos, respiramos? Para onde que vai esse ar? Vai justamente para os pulmões. E aonde que o nosso famoso Covid, o SARS-2, atinge? Nas vias respiratórias, nos pulmões, nos alvéolos. Eu acho que não preciso falar mais nada, né? E a questão, o uso da máscara é uma questão não só proteção sua, como proteção de outros, tá? E detalhe também que eu acho importante vocês saberem. Peguei uma pesquisa agora da Alemanha, recentemente, que eu estava falando até com o Rodolfo e a Leonora, uma pesquisa que foi feito testes com atletas, né? Atletas de alta performance, ciclistas, tá? Eles usaram máscara, fizeram um teste com uma máscara cirúrgica e uma máscara N95, tá? Então, nessa questão aí, pensando já na performance, que a maioria quer usar máscara e quer ter performance. Então, todas as partes de capacidade de absorção de oxigênio pulmonar foram reduzidas. Eu tenho as porcentagens, não vou falar aqui tanto em número, mas em torno aí de 12%. Ou seja, a máscara, ela tem também eu sei que tem esse lado que eu vou defender para vocês, mas a máscara, ela cria uma barreira, né? Então, principalmente essas, quanto mais protegidas, elas vão criar uma barreira
vai ter uma dificuldade de respirar, vai ter uma queda na sua performance, sim, tá? Então, aquela máscara a cirúrgica mais simples, é mais interessante você utilizar, tem pouca queda de performance, mas lembra, em atletas e atletas de alta performance. E a intensidade, esses testes foram feitos até exaustão, tá? Então, foram testes que eles fizeram dentro de um laboratório, ok? Fizeram a comparativo, né? Então, a N95, ela criou mais dificuldade, teve uma queda na performance. A cirúrgica, menos queda, mas todas elas houve queda. E trazendo isso para a rua, tá? O que é interessante? Uma orientação aí para quem corre ao ar livre. Então, assim, poxa, eu não gosto de usar máscara, não me adapto, como eu já oriento alguns alunos meus, eu falei, já que você não quer ir naquele lugar, não quer ir treinar com máscara, você vai num local onde que não tem ninguém, você não corre o risco de passar para alguém a doença e também não adquirir de alguém. Corre lá no mato, lá naquela rua, naquela estrada, que não tenha pessoas, que não corra risco. Lá você vai correr sem máscara. Mas onde que você tem uma grande população, que você não conhece as pessoas, só conhece oi, oi, e tudo bem, você não sabe como está aquela parte interna fisiológica da pessoa, a minha recomendação dentro da minha equipe é usar máscara. Eu uso máscara correndo sozinho na rua, em qualquer lugar. Eu estou usando, porque estou num ambiente que é propício. Eu não sei, de repente eu vou passar a minha velocidade 14 km por hora perto de alguém, né? Eu posso exalar as cutículas em cima dessa pessoa, a pessoa pode exalar as cutículas em cima de mim, eu uso máscara. Então, a máscara ela vai proteger. Então, é interessante, sim, utilizar a máscara. Agora, se você vai pensar em performance, sinto muito lhe dizer, tá? Então, é melhor você fazer um treino sem máscara em outro local, ou um lugar que você se sinta seguro, que você não coloque em risco a tua vida e de outro, ok? Agora, se você busca a tua qualidade de vida, o teu treino está ali escrito treino moderado, médio, tranquilo, ok. Aí se usa máscara, corra com os amigos, que é o que está acontecendo por aí, ok? Mas não busca performance com máscara, porque você vai criar também uma sobrecarga cardíaca, ok? Teu coração, se você não passou por um médico, não fez um eletrocardiograma, não fez um exame específico, você vai aumentar a batedeira e você também pode correr um risco cardíaco e não é por causa do Covid, tá? Porque você não passou no médico. Aí você vai saber a tua intensidade do treino que você vai fazer. Então, existem várias formas de treinar, né? Existem zonas aeróbicas, L1, L2, o pessoal faz Z1, Z2, Z10, Z13, percepção subjetiva, vai por ritmo por quilômetro, cada um sabe a sua intensidade do treino. Então, se você está treinando, corra de uma forma moderada e de uma forma orientada. Acho que falei demais, né, Rô? Não, Não, Renato, eu queria saber, você falou dessa perda de performance, você estava falando de atletas, de atletas mesmo. De alto Porque, rendimento. corredores comuns aqui, eu corro a 7,5 a 8 minutos por quilômetro, com chuva, com sol, com Covid, com máscara, sem máscara, quer dizer, não há grande diferença aí do ponto de vista do resultado, né? Não. O que a gente tem que ficar muito atento, isso não é só na corrida, em qualquer exercício, a gente tem que saber o que nós estamos fazendo. Eu sou muito chato nessa parte, eu sei disso, eu pego muito no pé, porque eu acho que quando você pratica exercício, pratica um treinamento, você tem que saber o que você está fazendo, o que você vai fazer e para que serve, tá? Não, eu vou só brincar. Ok, você vai brincar, mas você vai criar uma sobrecarga no seu organismo, na parte cardíaca, esquelética. Esse brincar não existe. O corpo não sabe o que é isso, brincar, né? Ou você brinca de uma forma sabendo o que você vai fazer, o risco que você vai correr, ou você não brinca, a não ser que você esteja brincando com a tua própria vida, com a tua própria saúde, né? Então, eu sou um cara, não corro de relógio, normalmente não corro, mas eu vou pela minha frequência respiratória, vou pela minha percepção. Hoje eu vou sair correndo e quero ver até onde que vai dar. Olho no relógio lá da praça ou de casa, eu vou correndo, né? Hoje eu vou pegar um pouquinho de subir, mas se eu percebo pela minha percepção, pela minha frequência respiratória, que o negócio está ficando forte, eu diminuo, termino caminhando, ou faço um fartlek, correndo,
ou então só ando, né, não corro. Então, assim, você tem que ter muito cuidado com sinais e sintomas do corpo, né? Estou falando não só para quem é saudável, e para quem está se aventurando aí a correr, querendo perder as gordurinhas, né? Tem gente aí que está tomando coisas aí para perder peso, porque engordou muito, e já mete intensidade alta aí nos treinos, né? Então, tem uma série de coisas aí que acontece, e a gente acaba... aqui nos bastidores a gente acaba captando muita coisa, né? Falta de orientação, falta de um pouquinho de cabeça, né? Então, principalmente aí as pessoas que têm profissionais que orientam, por favor, vocês devem passar todos os sinais e sintomas aí para o seu orientador, seu professor, né? Não façam loucura, né? Porque é uma falta de responsabilidade com você mesmo, não é só com o profissional, né? A não ser que você falar, tudo bem, ok, né? Mas lembre que você assume responsabilidade sobre o que você faz, né? Não é só o professor, não passar transferência dos profissionais aí, não. Então, o feedback, é o que eu cobro muito das pessoas, é importante. Então, não dá para se brincar com a vida, não dá, porque na hora que a coisa acontece é tarde, é muito tarde, né? Então, correr, fazer exercício é legal, eu adoro, sou apaixonado por corrida, por esporte, né? Mas a gente tem que ter um pouquinho de consciência, né? Tem que ter responsabilidade, e é via de mão dupla. É o profissional que orienta e o atleta que é orientado. Muito legal. E é exatamente nesse sentido que a gente nada, o Branca preparou aí para todo mundo que está nos acompanhando, e para quem vai seguir com a gente aí pela internet afora, um presente aqui, porque a atividade física, ela exige uma certa preparação, deixar o corpo em condições de fazer a corrida, a caminhada, tomar providências para se precaver de lesões, de quaisquer problemas. Então, o professor Branco ele montou para a gente uma série de exercícios, de alongamentos, que ele vai nos contar sobre isso agora, que cada um pode fazer em casa, né? Estando em boas condições de saúde. Ele fez vários vídeos que sempre começam dizendo isso, quer dizer, a pessoa está em boas condições de saúde, está liberada pelo médico. Então, agora, esses exercícios e alongamentos e aquecimento do corpo, o professor Branca dividiu em 4 temas, e eu queria, então, que você começasse a nos explicar cada um deles. Você falou que nos vídeos que mandou, esses vídeos vão estar disponíveis na reportagem que a gente vai fazer sobre essa entrevista. Essa reportagem fica no nosso site, o site é o Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br, lá tem uma editoria chamada Maratonando, então você vai encontrar no Maratonando a reportagem aqui sobre essa entrevista com o professor Branca, e lá vai ter os links, os vídeos completos de cada uma dessas áreas que a gente vai conversar agora. A primeira área que você havia colocado era a de aquecimento das articulações. O que é isso? É assim... Isso é importante. Vamos falar aí de uma forma geral. Nós temos contato com a Terra, certo? Ok. Então, a nossa base de apoio são nossos pés. Eu já fiz algumas lives, sempre falei a importância dos nossos pés. Então, o que acontece? Primeiro, a gente tem que levar a nossa temperatura, pelo menos 1 grau, né? É igual o carro, né, de Fórmula 1, lembra que a gente tem que aquecer o motor. Então, é uma forma de você vestir a camisa e já começar a fazer os movimentos, né, naturais dos pés, né, que é o movimento de rotação, né, de flexão dos pés, né, girar. Então, ali você já começa o quê? Ativar algumas regiões, né, lembrando que hoje, atualmente, a gente utiliza muito calçados, né, e a gente perde infelizmente, alguns sensores que a gente tem nos pés, na sola do pé, nos tendões, né, nas articulações, aqueles que nos mantêm em equilíbrio, nos dá força, dá impulsão, eles são desligados porque a gente basicamente usa calçado, a gente não tem muito esse contato
né, descalço, vamos dizer assim, no chão. Então, é importante fazer esses movimentos circulares de articulação, especialmente do tornozelo. Por quê? Para lubrificar, né? Existe ali todo um líquido, né, que ajuda o quê? Ativar, né, alguns sensores e aumentar também a circulação, naquela região especificamente. Legal. Vou colocar aqui um exemplo de exercício, daí você podia comentar esse exercício que já talvez ajude o pessoal a compreender melhor. Um trechinho do vídeo. Fácil, né? Agora eu vou, somente com a minha perna direita, eu vou fazer um movimento de rotaçãozinha, né? Para fora. Mantém lá a ponta do pé no chão, né? Calcanhar elevado. É claro que o joelho, o quadril, né, também trabalham, né? Tudo é ligado, né? Fazendo aqui o movimento para fora, de 10 a 20 repetições, faça no sentido contrário. Ó, tranquilo. Né? Agora eu parto para outra perna, outro pé. Legal. Perfeito. Então, legal. Esses movimentos que tem lá no vídeo, vários outros, sempre você propõe, não é uma coisa extensiva. Escolhe 2, 3 exercícios e faz de 10 a 20 repetições, é isso? Isso. O trabalho que eu estou preparando aí, né, as pesquisas, inclusive, que eu vou contar com o apoio seu, de muitos corredores, corredoras aí, guerreiros e guerreiras, é justamente sobre a articulação do tornozelo, porque ela é a base, é o apoio. Eu costumo falar que é a parte mais importante, principalmente vamos falar da corrida, né? Hoje, atualmente, as pessoas se preocupam muito em fortalecer, alongar, preparar isso, dar tiro, aquela coisa toda, mas não há uma preparação para a nossa base, né? Nossa estrutura, né? Tem que lembrar que a articulação é ela que propicia, né? Principalmente a do tornozelo, ela propicia a propulsão, né? Então, ela é muito importante ela estar também, vamos dizer assim, alinhadas, tem que estar bem aquecidas, né? E tem outras coisas que mais técnicas aí que depois eu falei para vocês. Mas é importante, são coisas simples, né? São exercícios simples que qualquer modalidade, modalidade que eu falo, qualquer outro tipo de exercício é importante você fazer. Né? Luta faz muito essa parte de aquecimento e é muito importante, né? Porque aí já vai preparando. Vocês perceberam que na hora que os pés estão movimentando lá embaixo, né, não está só movimentando os pés, ele está subindo, né, está trabalhando em cadeia, está saindo para o joelho, está indo para o quadril, né, e toda a estrutura está sendo mobilizada, ou seja, você está ativando vários sistemas musculares, articulares aí. Ninguém precisa se assustar com o tiro aí que o Branca falou. Tiro é uma gíria, é um jargão aqui do povo das corridas, para quando se faz uma corrida curta, muito rápida. É um dos tipos de treino da corrida. E aí, então, a gente passa agora para eu coloquei aqui como segundo grupo, né, que são os exercícios para preparar a forma, no caso aqui voltado para a corrida, preparar a forma do atleta, não é isso? Preparar a forma do corredor. São os chamados educativos. Você podia explicar um pouquinho para a gente o que são esses treinos educativos, qual é a importância deles? Uhum. Bom, o educativos, vamos falar assim, no caso da corrida, tá? Mas são os gestos motores, né, os movimentos que você faz na corrida, especificamente, tá? Então, existem vários nomes, né, tem drible, skip alto, skip baixo, Anferser, Hupferlauf. Na realidade, você já começa a aumentar, vocês perceberam que eu comecei com articulação, e já começa a ter o quê? Um impacto, né? Você já começa a ter um movimento um pouquinho mais amplo, né, para ativar a musculatura, ativar os tendões, ativar o alongamento e, de novo, aumentar a temperatura corporal, né, e você já faz o movimento do gesto motor daquela modalidade, daquele exercício que você vai fazer. Então, o educativo, na realidade, ele vai, vamos dizer, aquecer aquele determinado músculo, aquele determinado membro para aquela determinado exercício, vamos dizer assim. Né? Seria mais voltado para a corrida, mas dá para fazer para outras coisas também. Bom, os educativos, então, tem também
um vídeo lá em que mostra acho que uma meia dúzia de exercícios específicos aí para o corredor, também com proposta do Branca de repetição em torno de 10 a 20 vezes por exercício, conforme a disposição da pessoa, e para que fique mais claro, tem aqui um dos exemplos do vídeo, que, como eu disse, você encontra lá no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Aí vai o exemplo. Tocar o calcanhar. A ideia, na realidade, eu não falo muito tocar o calcanhar na poupança, que não é todo mundo que consegue. Tem pessoas que têm limitações, tá? Mas eu falo assim como se estivesse limpando o chão, mas com a ponta do pé, né? Que é o ânfis. Dá uma pequena, naturalmente, você inclina o tronco, né? Você toca o médio pé, né? E para aqueles que têm mais facilidade, uma boa amplitude articular, não tem dores no joelho, aí força um pouquinho mais o calcanhar na poupança, tá? Mas lembra que a gente está num pré-aquecimento, é um educativo. Então a ênfase que eu dou aqui é o toque do médio pé, uma pequena inclinação do tronco, contrai o abdômen, é como se estivesse caindo. Aqui, nesse caso, estou aqui parado no mesmo lugar, mas eu posso fazer um deslocamento. Ó. Então nós vamos tentar tocar. Opa! Uhum. Legal. Então. É uma das coisas que eu acho que é importante, somente aí para a gente que corre, né? É a questão que a gente chama do centro, né? Que o pessoal chama aí de core, centro de gravidade, né? Então, a corrida, a gente tem que lembrar, ali eu estou fazendo basicamente no mesmo local, né? Mas a corrida são saltos, né? São saltos, né? Cada passo são saltos. Então, você tem uma pequena inclinação do tronco, né? Uma pequena, depende, é claro, da modalidade da pessoa. Se a pessoa vai correr 100 metros, 50 metros, já muda um pouco a biomecânica. Para quem vai correr 5, né, 10 mil, também já muda a mecânica. Para quem vai correr maratona, ultra, já muda totalmente, né, a passada, mas o movimento é cíclico, né? Então, os movimentos dos pés são cíclicos. Então, é o movimento da corrida. Legal. E agora, o próximo bloco vale para a corrida, mas acho que vale para qualquer tipo de exercício, e até para quem não faz exercício, que é o famoso alongamento. De novo, aí você propõe até que a pessoa faça, além de fazer os alongamentos ali antes ou depois do treino, procure dedicar um dia específico para, enfim, se colocar no modus alongamentos, aí em latim assim, ó, modus alongamentos. É isso aí, gostei. Por que é importante o alongamento? Enfim. Aliás, existe vários. Hoje em dia tem muita discussão sobre isso aí, tá? Na questão do alongamento, se é importante fazer antes ou depois, tal. Eu costumo falar que para toda regra existe exceção, tá? Mas, de uma forma geral, né, o alongamento ele é muito importante antes, né? Então, se vocês forem perceber na sequência, primeiro eu dei uma ativada nas articulações, ali só está mostrando o tornozelo, mas tem outros exercícios. O que são as articulações? São as dobradiças, ok? Então, a gente aumenta aí a circulação das dobradiças, mas aonde que existe o movimento, existe o músculo. Então, o músculo, quem faz o movimento é o músculo. A articulação é uma dobradiça, da mão, dos pés, joelho, tudo uma dobradiça. E os músculos, eles também têm que estar aquecidos, né? Eles têm, para a corrida, principalmente antes, né? Pré-aquecimento. Então, o alongamento, lá dentro do músculo, você tem, do músculo tendão, mas principalmente do músculo, você tem um sensor lá, tá? Ele chama fuso muscular. Então, é importante ele também já estar preparado com um esforço mais intenso. E o alongamento antes, ele é importante por isso, porque você já dá um sinalzinho lá para ele, né? Você já fez o aquecimento, já dá um sinalzinho para ele, olha, eu vou exigir um pouquinho mais de você. Isso antes de você correr. Então, o que acontece? Quando você faz um alongamento, no primeiro movimento que você vai fazer, você tem uma resistência. Ele fala, eu não vou liberar aqui não. Você vai querer me arrebentar, mas se você segurar, né, aproximadamente 20 segundos, o próprio sistema nervoso vai entender que é o seguinte, ele não vai forçar tanto não.
Aí você segura mais um pouquinho, você percebe que a musculatura ela já fica mais alongada, né? Ela fica mais alongada, mais aquecida, o sangue circula mais, ou inclusive o teu rendimento na corrida vai melhorar, eu garanto para você, tá? Então, assim, lembre que o alongamento ele é importante, sim, antes, né, de qualquer atividade física, como o próprio Rodolfo falou, né? O Luciano falou. Então, é importante fazer antes. O depois é uma coisa muito particular, muito pessoal. Pela ciência, pelos estudos, não recomenda, depende do tipo de esforço que a pessoa fez, não fazer o alongamento pós, tá? Tem estudos, isso é muito debatido, mas depende do tipo de esforço, né? É interessante fazer uma massagem, então um trabalho de mobilidade, né? Mas o antes, sim, por experiência própria, pelo que eu venho já trabalhando, já com vários tipos de pessoa, o alongamento, o aquecimento antes, exercício articular antes, o educativo antes, faz com que a pessoa já esteja naquela temperatura X, né? O corpo já esteja pré-aquecido, já esteja pronto para, né? Para chegar e fazer acontecer na prova, aí na corrida, tá? É importante, sim. Legal. Bom, o professor Branca preparou aí, então, um vídeo com uma série de alongamentos, que, como eu disse, você vai estar no nosso site. Eu separei um clipezinho ali, que é um dos mais conhecidos, é o alongamento para o quadríceps, para a parte... Vamos alongar agora o quadríceps, todo mundo faz isso aí, toda revista tem, todo lugar tem, básico. Você pode segurar na ponta do pé, no tornozelo, né? A pontinha, virar, cruzar, mas a ênfase é o quê? Alongar o quadríceps, tá? A perna de apoio fica flexionadinho, tá? Precisa tocar o calcanhar na poupança? Não, cada um tem seu limite. O que é mais importante aqui? A perna flexionada de apoio e traz ela um pouquinho mais para trás, né? Não deixa ela aqui na frente, deixa ela aqui, ó. Tronco em pé, você pode dar uma ênfase aqui, ó, tracionar um pouquinho mais, né? Se segurar na pontinha do pé vai ajudar a alongar a tibial também, que é a musculatura lá da canela. Mas aqui, ó, a ênfase é o quadríceps. Segurou 20 segundos, soltou, beleza. Vamos voar com a outra perna, mesma coisa. É ideal para não cair, desequilibrar, apoiar numa árvore, em alguém, se você estiver com alguém do lado, senão vai numa árvore. Se você tem o controle eficaz, então fica aqui, ó, tranquilo lá, olha um ponto de referência, inspira, deixa o tronco em pé, posso segurar no tornozelo, repetindo. Se quiser dar uma ênfase, vocês vão perceber que vai alongar essa região, básico, beleza? O problema é achou o ponto de referência, o problema é que de repente você vai ficar pensando na morte da bezerra, perde o ponto de referência. Pode crer, você tem que olhar um ponto fixo. O olhar é tudo, viu? Então, esses são então os alongamentos, além desses momentos antes da corrida, do treino. É legal também o cara ter uma hora para isso, não? Um tempinho dedicado a... Porque também é uma forma de... Eu até não gosto muito disso, mas é uma forma de meditação, né? Você tem que ficar ali, cuidar, botar uma música. O que eu falo para as pessoas, né? Principalmente para quem eu oriento, eu falo assim, separe 10 minutinhos para fazer um aquecimento articular, 10 minutinhos um alongamento, 10 minutinhos ali fazendo educativo, aí vem o prato principal. Mas eu prefiro que a pessoa reduza aquele treino da corrida e dê mais importância a esse pré-aquecimento. Porque se você for ver, Lu, assim, justamente o momento que você falou, você começa a, vamos dizer, vestir a camisa do atleta que você é ali, naquele momento. É um momento de contato, você com o teu corpo, você sentir teu corpo, tá? Isso eu falo por experiência comigo, com algumas, eu tento passar assim, você não precisa de relógio, se você conseguir conectar, né, o teu corpo, a tua mente com o teu corpo, você não precisa de relógio, você vai saber muito bem o dia como você está, você sabe como o treino vai sair. Então, seria realmente uma fase de meditação, desligar os problemas que você tem fora dali, daquela caixinha,
guarda lá naquela gavetinha os problemas. Aquele momento é um momento para você cuidar de você. Então, realmente é um ritual para você cuidar de você, né? Você tem que esquecer as outras coisas, né? Ali é você, a tua mente, teu coração, né? Tua alma, teu espírito, né? E o objetivo que você quer almejar. Ah, eu quero correr maratona, quero bater o recorde nisso, eu quero, né? Aí, então você se prepara, porque eu falo, gente, é legal você olhar Instagram, ver atletas correndo bonito, atletas de elite, né? Aquelas passadas, aquela velocidade enorme, maravilha. Mas aquilo lá é só uma parte da história, né? Eu posso falar aqui porque eu já fui atleta competitivo, né? Eu treinava 3 vezes por dia. E esse ritual, para mim, era muito importante. Eu saía, descia do ônibus, chegava, colocava minha roupinha, meu short, minha camiseta, eu ia para a pista ou para a grama, eu começava a fazer meu aquecimento, eu ia desligando aos poucos a cabeça de outras coisas, ali eu já virava o atleta, e aí já faria todo esse ritual, meu corpo já estava preparado para mandar ver. E eu treinava 3 vezes por dia, e treinava 6 dias da semana. E graças a Deus nunca me lesionei. Por quê? Além de ser uma questão fisiológica, de preparação mental, mas muito importante fisiológico. Você está preparando a tua mente e o teu corpo para aquele tipo de esforço, né? Então, claro que vai cansar, vai doer depois, que faz parte. Eu costumo falar que não existe treino sem dor, né? Treino, quando você fala que é muito gostosinho, é porque você não treinou. Eu nunca saí de um treino sem uma dor. Eu nunca senti, eu sempre senti alguma dor, um desconforto, no outro dia passava, mas no outro dia já tinha treino de novo, e vamos embora, né? Mas era uma coisa o quê? Monitorada, controlada, né? Tudo ali, dose homeopática. Eu nunca queimei etapas, tá? Então, só para as pessoas na maioria não sabem, mas eu corria 400 e 800 metros. Eu adoro pista, é sangue no zóio, como o pessoal fala, né? É ácido lático até no fio do cabelo, mas nunca tive uma lesão de corrida, né? E depois eu fui passando, fui ficando mais velho, né? A cabecinha foi virando, aí comecei a correr maratona, ultras, essas coisas todas, e tive que mudar meu jeito de correr, mas nunca deixei de fazer esse ritual. O aquecimento, o pré-aquecimento, isso sempre, e agora mais velho, mais do que nunca. Eu mais aqueço do que corro agora. Agora eu invertei, eu tô dando invertido, tô dando mais aquecimento do que correndo, mas tudo bem, vamos embora. E tem que também defender a musculatura, né? Que é a parte que muito corredor não gosta, eu não gosto também, mas é a parte lá dos exercícios resistidos, exercícios de força, exercícios para que a musculatura tenha melhores condições de sustentar o corpo na corrida, né? Você preparou uma série, eu queria que você explicasse, é o quarto vídeo que você preparou para o pessoal que está nos acompanhando e que vai seguir com a gente. Uhum. Qual a importância desse tipo de exercício? Não é só correr, precisa mais coisa? Precisa. Bom, vamos lá, né? Vou dar um exemplo, eu mesmo, 60 anos, né? E o que eu sinto hoje, né? Comparando com alguns tempos lá atrás, né? Eu já mostrei para alguns alunos meus, atletas aí, o meu tempo de 1.000 metros, né? Meus testes, né? Os alunos olhavam para alguns, né? Porque eu não gosto muito de mostrar, porque dá a impressão que você está enchendo a sua bola, aquela coisa toda. Mas eu mostrei para alguns que até tiraram foto na minha agenda. Eu falo, dá uma olhadinha aqui, né? Só que é passado. Hoje eu estou com 60 anos, né? E a gente vai perdendo massa muscular, aquilo que eu falei logo no começo. A gente está envelhecendo, a gente desidrata, perde massa muscular, a questão óssea também, né? Então, eu defendo, sim, fazer um trabalho de força. Tem muita gente que me procura, né? Tem pessoas que, mais novos aí, tá procurando, eu quero baixar tempo, eu quero correr 5.000 para tanto, 10.000 para tanto. Eu falei, então, tudo é uma questão de força. Se você tem força, você tem velocidade. Mas força não é só você pegar aquelas barras de ferro lá, né? Altera, não é... né, ficar fortão ali visualmente. Corrida é assim, corrida é um outro tipo de trabalho, né? Às vezes o atleta nem precisa fazer musculação, porque o próprio treino dele, o próprio treino em subida, descida,
saltos, né, que ele faz, né, que a gente coloca pliometria dentro da corrida, inclusive, né, que são saltos, né, caixa, salto em areia, educativo de salto, esses próprios exercícios em subida e descida já se tornam, às vezes, até fortalecimento. Então, eu uso a musculação para dar um suporte, principalmente para aqueles que têm um desequilíbrio muscular na corrida, tá? Então, a gente precisa, sim, direcionar um trabalho para aquele determinado músculo, determinada repetição, determinada pausa, determinado ângulo, né, que a pessoa, para ter uma resposta, para melhorar a força ou a resistência, que as pessoas confundem muito força com resistência. Ah, então eu vou fazer trabalho de força. Eu falei, não, você não precisa fazer trabalho de força, você tem que fazer trabalho de resistência. A gente sabe que quando a gente prescreve um exercício com peso, né, com algum auxílio, a gente tem que colocar uma repetição, uma pausa, né, quantas vezes, né, que tipo de sobrecarga você vai dar, quanto de intervalo, qual a velocidade, né, às vezes eu até brinquei com alguns, eu coloquei 1 quilo na mão da pessoa, falei, executa esse movimento, mas só com 1 quilo? Eu falei, só que eu vou limitar o ângulo, vou limitar a velocidade e você vai executar. Nossa, pega pra caramba, então, é questão de objetivo. E a musculação, para corredores, é sim importante, principalmente para aqueles que têm um certo desconforto, um certo desequilíbrio muscular, e também acaba complementando, né, dependendo do perfil da pessoa também, tá? Eu acho muito importante. Eu defendo muito o trabalho de força, né, trabalho de resistência, musculação para quem corre, mas eu aqui enfatizo, depende do perfil da pessoa, tá? Tem pessoas que não fazem musculação, mas no treino, nos intervalados, nos tiros que eu falei, já é uma musculação. É isso que eu falo para as pessoas. Tem muita gente que quer treinar musculação e correr. Eu falo, não faça isso, que você sobrecarrega a articulação, sobrecarrega o músculo, sobrecarrega os tendões, você acaba criando uma tendinite à toa. Então, tem muita gente que coloca carga de musculação e no outro dia está fazendo tiro e arrebenta a musculação. Ou com o tempo começa a ter tendinite, aí vai. Ou seja, tem que ser muito orientado. E essa série, então, mas de qualquer forma, você apresentou uma série, vários exercícios que a pessoa pode fazer em casa, com poucos equipamentos, ou quase que só com o próprio corpo. Vou mostrar um, depois você poderia comentar essa série, por favor. Uhum. Então, eu trabalho, coloca a caneleira, essa aqui são de 3 kg, mas uso de 5 e tal, é só para vocês terem uma ideia, tá? Então, eu faço esse exercício aqui, principalmente para gente que corre, muita gente não dá muita atenção, mas a caneleira dá para você trabalhar, ó, chega aqui nesse nível, trabalho quadríceps, trabalho contra a gravidade, aqui ó, resistência, posso fazer variação, né? Reto, trabalho quadríceps, reto femoral, ok? Trabalho os dois lados, aqui ó, para vocês, deixa eu mostrar assim que é melhor, ó, tem vários exercícios, beleza? Ó, trabalho a fase 2 tempos e a descida contra a gravidade 3, 4 tempos, ó, desce devagar. Nesses exercícios que você propõe ali, esse aí era um exercício para perna, para coxa, mas você propõe vários para glúteo e para os membros superiores. Sim. Por quê? Porque assim, uma das coisas, dos trabalhos que eu venho fazendo, que o que acontece, a gente tem vários, normalmente a gente tem uma percepção numa perna diferente da outra, nem sempre a percepção nossa é correta, né? Mas a gente, quando está correndo, né, como falei, que são saltos, né? E uma das coisas que eu acho importante reforçar aqui, né, o que a gente está trabalhando aí são os membros, tá? Membros inferiores, ok? É o que vai aparecer aí. Mas a parte principal de tudo isso se chama centro, que é justamente o que eu falei do core, né? Se você não estiver com a parte central, né, o abdômen, as musculaturas posteriores, né, a pelve, né, o diafragma, né, as musculaturas intercostais, oblíquos internos, né, se eles não tiver tipo uma forma de um cilindro, eles têm que estar rígido, né, não adianta você trabalhar a parte, vamos dizer assim, as pernas e os braços. Então, se vocês forem perceber,
na hora que estou estendendo a perna, eu já falo, ó, dá uma ativada aqui, você contrai o abdômen, né? Então você trabalha não só, né, a perna, você trabalha todo um sistema, um controle de movimento. Ali, é claro, com aquela carga ali, naquele gesto que eu fiz na fase que está descendo o movimento, estou trabalhando que a gente fala a fase excêntrica, que é muito importante, principalmente quem faz musculação, principalmente quem corre, né? Vocês podem perceber, a gente dá muita ênfase à fase positiva, que a gente chama de concêntrica, é a hora que você estica a perna e, né, e não dá valor na hora que você está retornando ao movimento. Então, uma dica aí para quem gosta de correr, né, faça exercícios excêntricos, né, dê uma atenção melhor para as musculaturas, principalmente da cadeia também posterior, por que a cadeia posterior? É o que está nas tuas costas, que são musculaturas gravitacionais ou gravitários, são musculatura que te mantém em sustentação. E a gente tem hábito de trabalhar muito a parte anterior, a parte da frente. Isso eu venho detectando nas avaliações, muito encurtamentos de quadríceps, né, de pessoas que é próximo do quadril, peitorais, porque a pessoa fica cifótica. Então, trabalhem bastante a cadeia posterior, dê ênfase para quem corre a cadeia posterior e dê ênfase na fase excêntrica, principalmente para membros inferiores, porque quando você pega uma descida, uma corrida que tem descida, né, vocês trabalham de uma forma excêntrica, e essas musculaturas não são trabalhadas, e aí você tem vários tipos de lesões, várias tendinites, né, entorses, inclusive, desequilíbrio de quadril, né, e esse exercício, normalmente, que eu mostrei, né, que foi mostrado aí, eu estou fazendo um trabalho de reabilitação, principalmente para a pessoa que tem lesão de joelho, né, e quadril também, estabilidade de quadril, não é só, é todo um conjunto, né, então é interessante você dar ênfase na fase excêntrica. Que é, só para falar de forma leiga, é a da descida, né? Você faz o bíceps, tem que segurar, não é soltar o bíceps na descida ou soltar a perna na descida. Isso, exato. Boa. Bom, então aqui a gente apresentou os 4 grandes blocos aí de preparação e arrumação para quem quer fazer exercício, corrida, né? A gente tratou aqui de aquecimento das articulações, de exercícios educativos para corrida, de alongamentos e de exercícios para fortalecimento geral. Queria lembrar que cada um desses blocos aí, há um vídeo especialmente feito aqui para o Tutameia, para você, pelo Mestre Branca, e você encontra esses vídeos aqui no site Tutameia, né, o endereço, como eu falei, tutameia.jor.br. Faltou uma pergunta, que talvez devesse ter feito antes lá, mas a corrida de rua, tem uma questão importante na corrida de rua, para quem corre na rua, que é a questão da segurança. Sim. Se você tem orientações sobre isso, por exemplo, tem muita gente, segurança nos seus vários aspectos, o tipo de roupa que usa, sim, cuidado pela região, e às vezes até a questão de correr na rua usando fone de ouvido, enfim, que orientações, que dicas você pode dar para quem gosta de correr na rua e que, enfim, para se manter o mais seguro possível? Você está falando uma coisa muito importante, viu, Lu? Porque como eu treino muitas pessoas que fazem ultra, as pessoas acabam correndo aí 3, 4, 5 horas em lugares, às vezes isolados, às vezes na cidade. E uma dica, sempre eu falo para eles, você sabe que você me conhece, eu sou bem paizão, né? Eu sou, além de treinador, eu sou um pouquinho além disso aí. Né? Mas o que eu oriento as pessoas, primeira coisa, se você vai sair da rua, né, avisa, vai sair para a rua, aliás, para correr ou para treinar, deixa avisado, pelo menos, se você não tem ninguém, mas deixa o vizinho, eu sei, um vizinho de confiança, senão ele vai roubar a tua casa, né, claro, mas deixa algum colega seu ciente para onde que você vai correr, aonde você vai correr, o local, tá? Uma questão de segurança. Né? Um tempo lá atrás, bons anos lá atrás, eu fiz um cartãozinho, né, que colocava, né, o nome da pessoa, o nome de pessoa de contato, tipo sanguíneo, se toma remédio. Isso eu fiz
coloquei num tênis, na época tinha um patrocinador, e as pessoas, meus alunos, colocavam a identificação ali. Hoje tem vários, né, tem cartelinhas, tem corrente, tem um monte de coisa. Então, primeira coisa, se você vai correr na rua, né, se saiu de casa, avisa uma pessoa aí, né, mais próximo de você que você foi correr, tá? Segundo, né, o material usa-se, depende do horário que você vai correr, claro, usa uma roupa clara, porque às vezes as pessoas saem de madrugada, ou voltam de madrugada, ou correm à noite, né? Principalmente o pessoal que corre à noite, eu fico muito preocupado, principalmente quem fala, eu vou correr ao redor do parque à noite. A gente sabe que essas calçadas não são confiáveis, né? E a gente, quando está cansado, nosso corpo já não obedece, né, alguns comandos, os pés já não sobem, né? Outra mania que eu vejo, às vezes, as pessoas correndo, isso até em piso liso, as pessoas têm mania toda hora olhar no relógio, tá? Essa olhadinha, esses pequenos segundos que você olha no relógio, você não vê uma guia, você não vê uma pedra, você não vê, você tropeça, prestar atenção. As pessoas que normalmente gostam de correr com áudio, eu tenho minha opinião pessoal, né? Eu não uso, né? Mas se a pessoa usa, não consegue viver sem, que coloca lá o ritmo até para a pessoa correr, então deixa o fone somente no ouvido e não deixa muito alto, porque o que acontece? A música também ela acaba te hipnotizando, e depende do ritmo que você coloca, você também acaba saindo daquele treino que está programado para você. Né? Mas hoje não tenho treino, vai ser um rock pesado, beleza. Então coloca somente no ouvido e deixa um pouquinho mais baixo, porque de repente tem um carro, um ônibus buzinando para você nas tuas costas, ou vai cruzar com você e você não está vendo, porque você está viajando, né? Que a mente é assim, você colocou um som, você está fazendo um determinado exercício, você desliga algumas coisas, ele vai dar prioridade àquele estímulo maior, e a música a gente sabe que dá um estímulo legal, né? Corre. Então, esse é um detalhe importante também. Mas a vestimenta também é muito importante, né? Eu acho que basicamente isso, e correr em locais seguros, né? Eu acho que eu me preocupo muito com as meninas, né? As guerreiras, que hoje em dia também é perigoso, né? A gente correr sozinho, né? Depende do local, principalmente, avisa alguém, então, e outra, procura mapear, né? Você sabe que eu já tive outras profissões também, então, se você vai no local, já procura ver alguns pontos de referências, tipo hospitais, polícia militar, né, alguns lugares que te dê uma segurança para você treinar. Você sabe que tem um hospital, tem uma delegacia, né, tem um conhecido ali ou aqui, então então você deve mapear, né, esse local aonde que você vai treinar. Porque hoje é tudo fácil, né? Tecnologia, você já sabe a rua, a quilometragem, quanto você vai fazer. Mas vê se aquele local realmente é seguro, se não é uma rua sem saída, aonde que você vai deixar o carro, a mania que as pessoas têm de abrir tampa traseira, isso dentro do parque também já falei, não abra a tampa traseira e coloca as coisas lá dentro, sempre tem alguém olhando, né, e a gente não sabe quem é, as pessoas que frequentam áreas públicas, né, então sempre tem alguém observando a gente. Eu costumo falar que a gente nunca está sozinho, né, então se você vai deixar aquele carro lá, a pessoa vê você com uma vestimenta, com uma bicicleta, vai pedalar, ela sabe que você não vai ficar meia horinha só lá fora. Então, você vai chegar lá, teu carro não está mais lá, teu celular não está mais lá, teu material não está mais lá. Então, procure já deixar o carro num lugar mais seguro, onde tem mais gente. Apesar que hoje em dia é tão complicado isso, né? Mas, então, é complicado, gente. Mas faça o básico, dificulte, né? Dificulte ter algum problema, né? E ande sempre com uma identificação, que eu acho muito importante. Legal. A gente está com uma pequena assembleia, uma grande assembleia aqui nos acompanhando, comentando. Legal. O povo falando lá, tiro também tem na natação, e algumas perguntas. Eu vou juntar as perguntas aqui num bloco só, que basicamente é o seguinte: rua ou esteira? Vantagens e desvantagens de correr na rua ou correr na esteira? Vantagens e desvantagens. E outra, também nesse sentido de vantagens e desvantagens, correr em grupo, correr sozinho. Bom, vamos lá. Olha, vou responder primeiro da esteira. A esteira, ela tem... Vamos falar da vantagem, que eu gosto também de correr na esteira. Vantagem, você tem um controle da biomecânica,
você tem um controle da velocidade, você consegue mudar, trabalhar as técnicas de passos ou passadas, né? Você consegue manter um ritmo contínuo, você exige bastante da parte cardiovascular, né? Então, você consegue ter um controle, principalmente para tiro, é interessante. Claro que queima uma etapa da corrida, né? Eu acho bonito, eu vejo muito bailarino correndo né? Não tenho nada contra bailarino, que eu adoro dança, tá? Mas eu vejo muita pessoa parecendo um balé correndo na esteira. E a gente sabe que a mecânica da corrida é diferente, né? Então, quando você corre na esteira é lindo, mas quando você vai para a rua, parece que tem você está carregando um piano em cima de você. É pesado pra caramba, né? Transferir o teu corpo para frente. Mas a vantagem justamente da esteira é essa, é controle de treino, você consegue variar bastante, inclinação de tronco, jeito de pisar, né? Eu falo aqui que eu me conheço muito bem, eu sei quando estou numa subida e quando estou numa descida. E outra vantagem também da esteira é quando você está com uma determinada lesão, que se você for para a rua, você sente, e quando você vai para a esteira, você não sente, tá? Então, é interessante, principalmente você estar voltando, está reabilitando, né? E ali você está fazendo o movimento da corrida, você mantém o teu condicionamento físico. Então, tem vários fatores aí que eu acho muito importante. Ir para a rua, aí já entra a questão da gravidade, já entra a questão da passada, a transferência de peso, né? O contato do pé no chão, realmente a gente carrega um caminhão daquele, né? Aí que eu falo que é importante a musculatura estar alinhadinha, né? Você correr de uma forma, vamos dizer, você tem que ter estratégia de treino, né? Quando você vai fazer uma prova, né? Quando alguém me pergunta, eu quero correr X prova, eu quero fazer tal tempo. Você precisa já treinar isso, né? Então, quando você vai para a rua, eu estou falando que as pessoas que têm objetivo, gostam de treinar metodicamente e tal, então ela precisa já treinar estratégia. Como ela vai começar o treino dela? Eu costumo dividir em 3, 4 partes um treino, né? Então, sabe que vai começar no ritmo X ou no ritmo Y, né? Vai terminar no X, por quê? Uma coisa que eu falo aqui para vocês, que eu estou focando muito na parte de neuro, né? O corpo, ele tem que treinar, tem que repetir, né? O corpo, ele se adapta à repetição. Tem que repetir bastante o treino, até ele ficar automático, porque se você percebe que você não tem controle sobre ritmo, velocidade, sobre o passo, é sinal ainda que você precisa treinar mais, tá? Porque ainda está aqui. Porque quando você consegue repetir, o corpo chega uma hora que fica automático. Volto lá à minha velha escola. Eu treinava com relógio, né, não era analógico, não era digital. Né? Às vezes a gente até tirava o relógio, porque a gente fazia tiro, o próprio corpo já estava acostumado a passar cada 100 metros, 200 metros, 1000 metros naquele ritmo. Mas lembra que você precisa repetir. Mas para repetir também, você tem que montar vamos dizer, um programa, como você vai chegar, manter aquele ritmo, né? A corrida é mais difícil correr, tá? Porque você tem a oscilação da gravidade, você tem o vento, você tem a temperatura, tá? Tem a questão do piso, né? Tem o lado emocional que é muito forte quando a gente vai treinar, porque a gente sempre, normalmente, eu costumo falar, eu nunca participei numa prova emocionalmente tranquilo. Sempre acontecia vários perrengues na semana e eu ia fazer a prova no dia seguinte, né? Então, você tem que saber lidar com essa questão também, que eu tenho certeza que quem corre sabe como é difícil. Quando você coloca um objetivo, você vai lá, parece que aquela semana, aqueles 15 dias antes de viajar, fazer prova, parece que acontece de tudo. É no trabalho, é família, é tudo, né? Tudo para te atrapalhar. E você tem que, por isso que eu falei, aí você tem que chegar lá, respirar, fazer teu aquecimento e tal, e desligando a chavinha, aí você está pronto para correr. Então, isso é muito importante. Mas a corrida de rua é mais difícil, sim, mas tudo é treinável, tudo é repetição, 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 repetição. Chega uma hora que automatiza, tá? Acreditem em mim. Então, tem que persistir, persista, e consiga. Você vai conseguir, tá? Mas tem que treinar. Tem que treinar de uma forma metodológica. Não adianta querer bater recorde num dia, na outra semana não treina. Eu estou cansado de ver isso também. Tem gente que bate recorde, né? Mas no outro dia, depois no outro dia não faz mais nada. Então não adianta. Treino é continuidade. Treino é programado. Treino é sistemático.
Estou falando em treino, não é a pessoa que vai lá para curtir e se divertir. Mas quem quer treinar, quer resultado, tem que continuar, tem que dar uma continuidade. Não adianta treinar bem uma semana, na outra semana não. Não adianta. E a questão de treinar individual ou em grupo, tudo depende do objetivo. Tá? Eu acho que, assim, quando alguém me procura para ter alguma orientação, eu falei, qual é o seu objetivo? Qual é a sua meta? Minha meta é essa, ok? É claro, é importante o lado social, o grupo é o que mais mantém, né? Eu costumo falar que hoje eu tenho uma assessoria que o social é muito forte, né? Sempre foi, né? Sempre foi. Eu que ando antissocial, porque eu ando muito ocupado, estudando, um monte de coisa, mas é importante esse lado social, porque, assim, o ambiente também faz com que você consiga atingir os seus objetivos. Mas o ambiente também tem que ter muito cuidado se não tira você do foco, tá? Então, você tem que lembrar sempre o que você está fazendo dentro de um grupo, dentro de uma assessoria, procurando um profissional, porque às vezes se perde. Às vezes as coisas se perdem. Aí você começa, eu quero correr com, quero correr com A, com B, opa, então o foco já está mudando. Você entrou na equipe para fazer isso, agora você está mudando para o outro lado, então vamos mudar o foco, né? Eu sou um cara que eu sou muito flexível, porque se eu fosse treinador, né, aquele treinador bem rígido, eu não teria assessoria, eu tenho certeza que não ficaria, se ficasse 5 alunos comigo, seria muito. Né? Então, você tem que ter um meio termo, mas que não pode inverter também. De repente, a tua profissão, o teu objetivo ser invertido. Né? Então, eu costumo falar, eu vou trabalhar. Quando eu vou com um treino, vou com uma aula, eu vou para trabalhar. Eu vou para trabalhar o objetivo, mas o lado social é importante, sim. Mas lembra o seguinte, se você tem um objetivo, você está correndo com outras pessoas, alguém está errado. Ou você ou aquela pessoa. E alguém está forçando mais que o outro. Ou seja, vai queimar alguma etapa lá no final. E na hora que você vai cobrar do professor um resultado, eu vou lembrar você. Se lembra aquele dia que era para você fazer aquele treino, mas você preferiu correr com A ou B ou C? Você queimou uma etapa. O resultado é esse. Então, assim, a gente tem que ter muita consciência quando você pede orientação ou quando você quer mudar o objetivo. E é só avisar. Eu acho que tudo é questão de comunicação. Tá? Então, por isso que eu falo, eu danço conforme a música, danço qualquer música, né? No meu lado profissional explicando. Então, eu quero brincar. Eu tenho gente que adora ficar na Branca Sport, adora a camisa, gosta do social e tá ali pro social. Fala assim, nem me manda planilha, nem quero planilha. Ou manda só para, né? Ok, esse é o jogo. Tem gente que já quer o resultado. Então, esse eu pego no pé. Né? Aquele que é mais, não, eu quero uma coisa mais flexível, tranquilo, beleza, mas tudo tem um objetivo. Correr em grupo é legal, motiva, você tem referência de uma pessoa que é mais forte, né? Então você usa aquela pessoa lá como referência, você tem um ídolo, né? Tem o lado social, que é muito importante, mas quando chega no teu objetivo individual, aí começa a dar problema. Isso eu falo por experiência de 40 anos quase. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, social legal, bacana, tal, mas se você entra com um objetivo, então já tem que focar com o objetivo. Se você muda, então você tem que falar, olha, mudei. Meu objetivo é esse. Acho que está dado aí o recado. Legal. Branco, eu queria agradecer muito, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, acho que foi uma conversa muito esclarecedora aqui, a gente agradecer também a participação de toda essa turma que nos acompanhou aqui ao longo dessa entrevista, e queria convidar você e todos que nos acompanharam agora nesse momento de agradecimento, que a gente sempre faz aqui também, para que nós todos nos juntemos num grande muito obrigado para todos os profissionais e as profissionais da área de saúde, em todas as suas áreas, a limpeza dos hospitais, o pessoal que está no cemitério, o pessoal dos refeitórios, atendentes de enfermagem, os médicos, as enfermeiras, os enfermeiros, enfim, o pessoal da limpeza, todo esse povo que está defendendo o Brasil de chegar numa situação ainda pior do que nós vivemos hoje. A eles, nosso muito obrigado pela coragem e também a nossa solidariedade pelos ataques que sofrem, pelo boicote que sofrem
do presidente da República. Eles não têm que apenas enfrentar o vírus, a doença, têm que enfrentar também o corte de verbas, o desprezo, o descaso que vem do governo federal. Por isso, repetindo, a todos os profissionais de saúde, o nosso muito obrigado. Queria lembrar a todos que essa entrevista fica disponível para você ver e rever em todos os nossos canais Tutameia TV. É só buscar por Tutameia TV, você nos encontra em podcasts, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Cada entrevista aqui feita, ela gera, a gente produz uma reportagem a respeito, como que vamos fazer aqui sobre a entrevista com o professor Branca, que essa reportagem, no caso aqui, vai ter um atrativo a mais, que são os vídeos completos para cada um daqueles 4 blocos que nós conversamos aqui. Legal. Então, dito isso, e antes de a gente dar as despedidas, dar boa noite, queria convidar agora o professor Branca para que, sem perguntas, a gente ficou enchendo ele de perguntas aí o tempo todo, agora sem perguntas, que dê a sua mensagem, a gente falava o seu plá para o pessoal que está nos acompanhando e que vai seguir conosco pela internet afora. Muito obrigado, Branca. A palavra é sua. Bom, primeiro eu quero agradecer a você, Rodolfo, você, Eleonora, que é aquilo que eu falei para vocês, eu me sinto em casa, né, que eu conheço vocês, e agradecer aos ouvintes, às pessoas também que estão vendo, né, visualizando, eu sei que alguns irão ver depois a entrevista. Eu falo aqui que eu sou puramente paixão, amo muito o que eu faço, eu acho que o plá que eu quero deixar para vocês é o seguinte, a vida é momento, né? Saúde sempre foi e será, né, a parte mais importante para todos nós. Infelizmente, alguns felizmente, alguns encerraram já a sua maratona da vida, e cá estamos nós, seguindo a nossa missão, a nossa profissão, e aproveitar também e agradecer, né, cada um de vocês aí pelo carinho, que eu só recebo carinho. Às vezes tem um técnico que falou, pô, eu nunca vi você bravo, mas nem queira. Mas eu tô brincando aqui, mas eu amo muito o que eu faço, vocês podem ter certeza, tudo que eu faço é com muito amor, muito carinho, e me dedico bastante, e quero deixar aqui para vocês, principalmente, paz, né, saúde, e principalmente união, respeito sempre com o próximo, né, e é isso, eu não tenho o que falar, eu amo o Brasil, carrego a bandeira do Brasil, acredito nela, e acredito que a gente possa fazer a diferença. Mas só quero lembrar uma coisa aqui, a diferença a gente já começa dentro de casa. Então, não adianta a gente só cobrar, né? É fácil a gente cobrar das pessoas, mas se a gente também não tem uma atitude, né? Nós somos cidadão, né? Então, cabe cada um de nós fazer a nossa parte também. Não adianta a gente só cobrar. E começa dentro de casa, começa dentro do seu ambiente, do teu trabalho. Então, quem tem que fazer a diferença somos nós, tá bom? Então, acredite nisso, eu acredito muito no Brasil, eu sei que as coisas vão passar e passaremos por tudo isso aí, e se Deus quiser, em breve a gente vai tomar café, vai fazer churrasco aí de novo, tamo junto aí. E obrigado sempre pelo carinho, só tenho a agradecer. Obrigado aí a todos vocês. Obrigado, Branca. Obrigada. Boa noite. Tchau, obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau.